Pai do Senhor, irmãos, Deus abençoe vocês, sejam bem-vindos todos. Tudo bem? Tá tudo bem, hein? Que bom. Calor, né? Vocês estão com calor ou só eu que estou com calor? Tá quente, né? Isaías, capítulo 6, verso de número 1, por favor, busquem os seus textos, a sua Bíblia. Eu achei que era eu que estava com dumping, e por isso estava com calor, mas não comi doce, né? Então não posso estar com calor, né? Não comi doce. Só quando eu como que eu fico. Jesus é bom. Aí está funcionando o ar, aí daqui a pouquinho já vai diminuir a temperatura. Graças a Deus. Isaías, profeta Isaías, o profeta messiânico bíblico, capítulo de número 6, verso de número 1, tem um texto muito legal que eu quero compartilhar com vocês. Abram aí as suas Bíblias, por favor, o seu aplicativo de telefone, também pode ser, não tem problema, está tudo bem, graças a Deus. Isaías, capítulo 6, verso de número 1. A epígrafe do texto é assim, ó: Isaías é escolhido e consagrado para profeta. Glória a Deus, amém? Posso ler? Todo mundo achou já? Amém? Tem alguém que não achou? Levanta a mão se não achou ainda, eu espero. Não estou com pressa. Eu espero, estou de boa. Verso 1 diz assim, ó, acompanha aí junto comigo. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo, e os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 asas cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E a quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Deixe os seus olhinhos, inclina na cabeça, a gente vai orar. Papai do céu, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor nos abençoe com a tua presença, que a tua mão poderosa possa estar sobre as nossas vidas e o Senhor possa nos abençoar em nome de Jesus. Papai, eu peço que o Senhor possa enviar uma palavra hoje direto do seu coração, de uma maneira simples, para que todos possamos entendê-la, compreendê-la, e que ela possa entrar no nosso coração e gerar aqui mais fé. Papai, em nome de Jesus eu peço que o Senhor possa abrir os nossos olhos para que a gente veja, os nossos ouvidos para que a gente ouça, e quebrante, Senhor, o nosso coração, para que a gente entenda e compreenda qual é a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor para as nossas vidas, em nome de Jesus, amém e amém. O chamado do profeta Isaías é um texto muito conhecido de quem gosta de estudar a Bíblia,
muito conhecido, muito lido, muito estudado, muito vasculhado, porque traz algumas coisas que nos importam muito. Eu queria primeiro que você visse comigo João capítulo 1, verso 18, filha, por favor. João capítulo 1, verso 18. Olha o que está escrito aqui, Evangelho de João, capítulo 1, verso 18. Olha o que está escrito. Ninguém jamais viu o Deus unigênito que está no seio do Pai, esse o deu Então, quando a gente viu na Bíblia que alguém viu a Deus, ele está vendo quem? Deus Pai Todo-Poderoso ou Jesus Cristo? Quem? Por quê? Porque a Bíblia diz que ninguém nunca viu Quando Moisés conversa com o Senhor e ele diz: se esconde na rocha, que se você olhar para a minha glória você vai morrer, e depois que eu passar você vê as minhas costas. Ele está falando de quem? Alguém tem dúvida sobre isso? Aprendeu a lição? Então a Bíblia diz que nunca ninguém viu ao Senhor Deus. Mas, veja, o Deus unigênito. Quem é o unigênito de Deus? O que significa unigênito? Único filho. Tá? Então, Jesus ele é o primogênito da Maria e é o unigênito de... Amém? Então, a gente tem claro aqui que Isaías está vendo quem? Beleza? Posso voltar no texto? Então, volta lá, minha filha, por favor. Em Isaías capítulo 6, verso 1, para que você não tenha nenhum tipo de dúvida no teu coraçãozinho, quando você está aí falando, né? A gente normalmente costuma ter esse tipo de dúvida, eu acho bem legal a gente tirar essa dúvida, porque você entende que mesmo no Velho Testamento, quando você fala de Deus, você está falando de Jesus, mesmo no Velho Testamento. Toda vez que o Senhor apareceu, eu ensinei para vocês hoje de manhã, né? Quem participou do estudo hoje de manhã aprendeu isso, que é uma teofania, né? Uma palavra grega, ok? Que é aplicada às aparições do anjo do Senhor, que é o próprio Deus. Quando a Bíblia fala, e o anjo do Senhor era o próprio Deus, né? Já falei para vocês, quando tinha o quarto homem dentro da fornalha, quem estava lá? Jesus. Quem falou com Moisés na sarça ardente? Jesus. Com quem que Jacó lutou no vale do Jaboque? Jesus. Não tem dúvida, né? Então está tranquilo, porque o texto que vocês leram ali no Novo Testamento em João prova, né, teologicamente o que eu estou falando para vocês, tá? Então todas as vezes, né, quem desceu para falar com Gideão, ficou sobre a pedra com seu cajado, consumiu o sacrifício? Jesus, tá? Quem falou com, quem mais, quando deram as 7 voltas da muralha lá? Juízes, capítulo 5, né, no finalzinho ali, que vem conversar e fala assim: descalça as tuas sandálias, que o lugar onde você está é santo. Com quem ele estava falando? Josué. Quem estava falando com ele? Jesus. Então Jesus sempre esteve presente no meio do seu povo. Amém? Então a Bíblia diz que o único que foi visto é Jesus, tá? Então ele representa Deus na Santíssima Trindade, né? Ele é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. A primeira é Deus, a segunda é Jesus o Filho, e a terceira é Deus Espírito Santo. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém? Essa é a Santíssima Trindade, essa é a nossa linha de fé, né? Nós que somos crentes, cristãos, que somos cristocentristas e biblicistas, não é? E nós temos essa doutrina de fé, que é a bíblica. Sã doutrina é tudo aquilo que está escrito na Bíblia, no Novo Testamento. Essa é a sã doutrina, tá? Então, quando alguém pergunta para você, qual que é a doutrina da tua igreja? A Bíblia. A doutrina da nossa igreja é a Bíblia, o Novo Testamento. Tudo que está na Bíblia, no Novo Testamento, é a doutrina da nossa igreja. E o velho? Não, o velho é judeu, nós não somos judeus, né? A gente gosta. O apóstolo Paulo fala que todas as escrituras são aptas para nos ensinar, a gente lê
ensina, tem como testemunho, não é como testamento, mas a nossa doutrina de fé é baseada no Novo Testamento. Amém? Isaías, ele morreu na morte do rei Uzias. O rei Uzias, eu acho que é 740, 760 antes de Jesus, mais ou menos, que esse cara morreu, mais ou menos. Se eu tiver errado uns 10 para lá ou para cá, você não lê que também faz tanto tempo, né? Um pouquinho não faz diferença. Mas me parece que é mais ou menos isso aí. Ele foi chamado, a história fala que Isaías era nobre, que seus pais eram riquíssimos. A história fala isso, né? A arqueologia bíblica fala isso. Isaías era um cara de alta estirpe na sociedade, alta estirpe. E que Isaías, ele não tinha, isso é uma coisa muito legal, ele não tinha a veia profética na sua família. Seu pai não foi profeta, seu avô não foi profeta. Mas Isaías, ele foi encontrado por Deus, ele foi chamado por Deus, ele foi separado por Deus, para que ele fosse um dos maiores profetas da Bíblia, dos grandes profetas. Ele é conhecido como o profeta messiânico. Por quê? Porque Isaías foi o cara que profetizou a vinda do Messias, de Meshiach. Quem é ele? Isaías, o primeiro. Então ele fala de maneira muito clara, né? Isaías, por exemplo, fala que Jesus, quando era criança, 700 anos antes de Jesus, ele fala que Jesus, quando era criança, ele comia o quê? Quem sabe? Cadê os biblicistas aí? Ele diz assim, ó, e quando ele crescer, deixando a infância para trás, deixará de comer pão. Manteiga e mel. Tá? Então, Isaías fala isso, eu acho que é no capítulo 1. Eu não sei, tá ali entre 1 e o 8, ali o 7, eu acho que não tem meio certeza, mas acho que esse, depois se você quiser você ler, você acha. Então eu falo isso para todo mundo, né? Que eu gosto da mesma coisa que Jesus, pão com manteiga e mel, eu adoro isso. Né? Se Jesus comia, eu como, porque se era bom para ele, é bom para mim também, é bom para você também. Né? Então você tem que aprender a comer aquilo que Jesus comia, pão com manteiga e mel. Jesus adorava um pão assado, irmão. Jesus adorava um peixe assado. Jesus adorava um carneiro assado, irmão. Jesus sabe o que fala, sabe o que faz. Jesus era churrasqueiro nato. Meu Deus era churrasqueiro, irmão. Se você come só verdura, problema seu. Meu Deus gostava de comer uma proteína. A Bíblia diz que os caras estão pescando, não é assim que a Bíblia fala? Que os caras estão pescando, ele fala, já pegou algum peixe aí? Não joga a rede para o outro lado, não é assim que a Bíblia diz? Joga a rede para o outro lado. Aí os caras pegam um monte de peixe, põe em cima do barco, e aí olha e fala, quem que é? Fala, é o Senhor. Mas o que ele está fazendo lá? Ele está com um braseiro aceso, assando um pão e um peixe. A Bíblia diz, oh glória. Quem crê nessa palavra? Jesus gostava de comer peixe assado, irmão. Peixe cozido não é de Deus isso aí, não. Eu não gosto. Não gosto de assado, frito. Jesus gostava de coisa assada e frita. Jesus sabia o que fazia, irmão. Amém? A gente precisa aprender a conhecer Jesus. Você precisa aprender a conhecer o Jesus que você ama. Você tem que amar Jesus, mas você tem que conhecer Ele. A Bíblia diz que nós temos que conhecer e prosseguir em conhecer, porque você não tem intimidade com alguém que você não conhece, tem? Quem aqui tem intimidade com alguém que não conhece? Você não sabe nem de que caminhão ele caiu, fala que é teu irmão? Como assim, irmão? Não sabe nem de que caminhão o cara caiu? Você encontra alguém na rua e fala, entra na minha casa aí que eu vou deixar você dormindo. Você fala isso? Não, por quê? Você não conhece? E como é que você fala, Jesus, dentro da minha casa? Canta aquele hino assim, fica, Senhor, já se faz tarde, tens meu coração para pousar, faz em mim morada permanente,
Fica, Senhor, meu Salvador. Como é que você vai falar isso para alguém que você não conhece? Hã? Como, meu irmão? Você não sabe que perfume Jesus usa? Quem sabe? Ou você acha que Jesus é fedido? Você acha? O meu é cheiroso, o seu não sei. Você sabe que perfume Jesus usa? Vamos entrar, tá descendo o manto, irmão, né? Vamos desenrolar esse manto. Você sabe que perfume que Jesus usa, irmão? Nós estamos falando de ser profeta, você tem que aprender isso. Qual é o perfume que Jesus usa? Você sabe? Eu não sei o nome, mas eu sei o cheiro. Você não conhece pessoa pelo cheiro? Não tem alguém na tua vida, agora eu vou apelar, que você passa assim, se sente o cheiro, você lembra daquela pessoa, sim ou não? Só falou não, quem está do lado é alguém ciumento aí, ficou com medo. Ah, deixa de ser cagão, irmão. Ninguém vai bater em você que eu não vou deixar, não se preocupe. Ah, um cheiro... Espera, que eu estou procurando um adjetivo. Quando eu estou fazendo assim, eu estou vasculhando minha memória. Um cheiro ímpar. Ímpar. Você sente aquele cheiro, você já começa a procurar a pessoa, não é? Sim ou não? Só quem está entendendo o manto aí sabe o que eu estou falando. Irmão, você sente o cheiro, você já fala, nossa, ele está aqui. Hã? Você sente a presença. Nós, naturais, usamos nossos sem os espirituais, a fé. Quando você entra num lugar, tem outro hino que eu vou cantar. Diz assim, ó: quando eu cheguei aqui, o Senhor já estava. Quando eu cheguei aqui, o Senhor já estava. Você conhece? Eu não conheço esse, não gosto de cantar, não vou cantar ele. Estava? Quando você entrou, você sentiu a presença de Deus nesse lugar? Você sente a graça, irmão, de Deus, quando você começa a orar. Eu de sábado para domingo, já falei para vocês no estudo, né? Eu estava brincando, eu não dormi, porque eu tomei café antes de dormir, culpa da pastora Shirley. A gente foi para o sítio sábado, fomos roubar milho, quer dizer, pegar milho, né? A gente foi... Ainda bem que não deu certo, porque nós fomos roubar, eu não sabia, irmão, estava de gaiato no navio. Meu primo falou, ele tem uma empresa de segurança lá no sítio, daí todas as fazendas, ele falou, primo, vamos buscar um milho lá na fazenda. Eu falei, vamos lá, e fomos. Subimos na caminhonete e fomos embora. Daí quando a gente um negócio de soja, assim, quase uns 2 quilômetros para andar até lá. Só Jesus, irmão. Uma chuvinha, né? Nós fomos embora, uma sacolona. Quando nós chegamos lá, irmão, o milho estava maduro, duro que é um pau desgraçado. Abrimos, não dá para comer esse troço. Abandonamos, ficamos meio chateados, fomos embora. Daí quando a gente chegou na caminhonete, ele falou, eu vou ligar para uma outra pessoa que é meu amigo, que ele tem uma terra grande lá arrendada, que o cara plantou milho, tem milho lá, ligou, o cara falou, não, pode vir pegar aqui. Daí eu escutei ele falando, pode vir pegar aqui, que aqui o milho tá bom, aqui, pode vir aqui. Ele falou, tá bom, nós fomos. Daí quando a gente chegou, a gente parou no meio do milharal, 150 alqueires, né, de milho plantado, milho pra caramba. E a gente parou ali, começamos a colher as espigas de milho, ele falou assim, nossa, graças a Deus que não deu certo da gente pegar aquele milho lá. Por quê? Eu falei, porque nós ia cometer um furto. Eu falei, aí você não me avisou? Ele falou, não, o cara não ia ligar, porque ele, né? Mas tá bom, não deu certo. Às vezes você vai no embalo dos outros, né, irmão? Os outros, e você pode ir para o inferno por causa disso. Que a Bíblia diz que o ladrão não entra no reino, né? Já pensou nisso? E a gente não vigia, né? Não é assim? E aí, na casa da minha tia, minha tia faz um café bem fraquinho. Não sei quem gosta de café fraco aí. Eu gosto de café de bêbado, né? Não que eu seja, mas eu gosto de café de bêbado, né? Casa, café de bêbado. E aí a gente chegou em casa, já eram umas 10 horas da noite, mais ou menos 10 e pouquinho, daí a tia falou, nossa, aquele café da tia estava tão fraquinho, fiquei com uma vontade de tomar um café, vou passar um café, você quer? Ele faz aí, acabou.
Ela fez aquele café que se cai na roupa, você perde, sabe? Cara, tava tão gostoso. Eu falei, vou pôr um leite para não dar BO para mim dormir, né? Ai, irmão. Quando era 2h40, eu falei, nossa, vou ter que levantar. Não aguentava mais de dor nas minhas costas, meu colchão é meio duro, né? Se eu ficar no telefone com a cabeça assim, ele dói nas minhas costas. Eu falei, vou levantar, vou orar, que eu acho que eu estou sem dormir, porque eu preciso ir orar. Fui orar, era 2h30, olhei no relógio, 2h32. Levantei, fui para o sofá, dobrei meu joelho, orei. Eu estava orando, ele me deu um sono, irmão. Eu estava orando, um sono, cansado. Olhei no relógio, era 3h45, era 15:45. Eu falei, Jesus, já orei bastante. Daí levantei com aquela sono, deitei na cama, abri os olhos de novo. Aí acabei levantando 6h30, né? Meu galo começou a cantar, ele começou a me irritar, porque ele não parava de cantar. E a gente que dorme nunca escuta essas coisas, né? É quando você está acordado. Não é, irmão? E às vezes Deus não deixa você dormir para você escutar as coisas. Porque tem muito crente por aí dormindo e não está vendo o que está acontecendo ao seu redor. E aí às vezes é preciso e necessário que Deus nos deixe acordado, para que você levante e vá orar de novo. Porque você está orando pouco. E aí você precisa orar mais. Esse meu final de semana foi uma bênção. Uma glória. Pois eu dormi de manhã, levantei 6h30, fui fazer todos os meus afazeres, né? A gente tem um monte de bicho, um monte de coisa, cachorro da rua que tem que dar comida, um monte de coisa. Que normalmente é o tio Gerson que faz, que é quem acorda mais cedo, mas fui eu que fiz. Passei café, deixei tudo prontinho. A galera levantou, 8h30, 9h, estava tudo pronto, todo mundo tomou café, e eu fui no sofá, deitei lá e dormi. Aí dormi até meio-dia. Foi uma benção. Mas essa semana, eu tive uma visão. Quando eu estava lá na nossa igreja em Santa Catarina, a hora que eu estava orando, eu fechei os meus olhos para orar, levantei a minha mão, nós estamos falando de profeta, eu estou dentro do texto, e eu estava orando a Deus e eu vi uma grande porta, muito antiga, floreada, como se fosse de ouro, onde umas partes dela, as partes em alto relevo eram polidas e as partes de baixo escurecidas, bem antiga, uma porta muito grande. E eu fechei os meus olhos, abri de novo, vi a porta com os olhos abertos, fechei de novo quando eu estava orando, e eu vi um anjo que desceu do céu, vi ele descendo, colocou os pés do meu lado, ele olhou para mim com uma chave na mão e disse, irmão, eu vim para abrir a porta. Ele colocou a chave na porta, abriu. Eu vou dar um conselho para você, você que quer ser profeta, se é que você ainda não é. Nunca perca a oportunidade, você tem que ser curioso. Se você não for curioso, você não vai conhecer os mistérios de Deus. Porque se ele abriu a porta, era para mim olhar, irmão. Eu não perguntei nada, eu só fui na porta e abri. E Deus me deu uma visão de uma igreja vazia, enorme. Enorme. Uma baita igreja. Eu disse, uau, Jesus abriu a porta, Ele vai me dar outra igreja. A Bíblia diz que nós trazemos pela fé à existência aquilo que não existe. Eu vou falar de novo porque você não deu um amém, eu vou falar de novo. A Bíblia diz que nós trazemos pela fé à existência aquilo que não existe. Amém. Quando é que isso vem do mundo espiritual, transportado para o mundo físico, e agora aqui no mundo físico, então as coisas começam a cooperar para o bem daqueles que amam e temem a Deus? Quando essa palavra profética foi lançada sobre a tua vida ou a vida de alguém. Então a Bíblia diz, no livro de Ezequiel, capítulo 2, acho que é do verso 10 para frente, não lembro bem, mas acho que é. Ele conversando com Ezequiel disse, vai e profetiza no meio do meu povo, Deus disse. Porque o meu povo é casa rebelde. Mas quer eles ouçam, quer eles não ouçam, saberão. E aí o verbo está no futuro, que andou no meio deles um profeta de Deus.
Porque quando acontecer, os caras vão falar, não, mas teve um profeta aí, profetizou esse negócio aí. O Senhor disse, eles são casa rebelde, eles não vão obedecer. A Bíblia diz que Ezequiel estava na Babilônia. Quando você vai estudar a vida de Ezequiel, você vai saber quem ele era, quem ele foi também, um cara de alta estirpe na sociedade. A Bíblia diz que com 8 anos, assim como Samuel, ele foi levado para o templo. A história, perdão, não a Bíblia, a história. Ele foi levado para o templo. Porque era assim quando um filho era dedicado a Deus. 8 anos, ele era levado para o templo, como se fosse uma escola de profetas, e ali ele era treinado, ali ele era ensinado, durante 22 anos, até que ele tivesse 30 anos. E quando ele tivesse 30 anos, ele então começava a servir no templo como sacerdote. Sacerdote. E a Bíblia diz que quando ele tinha, observando-se os tempos, 25 anos, faltava 5 anos para o seu ministério se iniciar como sacerdote no templo, veio Nabucodonosor, destruiu tudo, e levou todo mundo cativo para o cativeiro, inclusive Ezequiel. Sabe por que isso aconteceu, irmão? Às vezes a gente não entende os mistérios de Deus, né? Porque Deus não tinha chamado Ezequiel para ser sacerdote, Deus tinha chamado Ezequiel para ser profeta. E a Bíblia diz, ali no livro de Ezequiel, acho que é no capítulo 2 ou 3, eu também não lembro, peço que você desculpe, a memória hoje não está muito boa. A Bíblia diz que ele narra, né, dizendo assim, eu estava assentado na beirada do rio Quebar, aleluia. E então o anjo de Deus veio do céu e me pegou pelos meus cabelos, ele fala pelos cachos do meu cabelo, devia ter cabelo cacheadinho ali, e me elevou até o céu, a Bíblia diz. Oh glória, oh glória. Ele recebeu uma visão de Deus, e Deus disse, tu vais ser profeta no meio do deserto, tu vais ser profeta no meio da Babilônia. Porque tem gente que quer ser profeta nos Estados Unidos, né, Roger? Pastor, eu quero ser profeta, mas eu vou lá para New York City, uau! Eu quero ver aquele torão, eu quero ver aquele pinheiro de Natal que desce lá com a luzinha. Não, eu quero servir Jesus, mas eu quero ir para Nova York, outro lugar, não, outro lugar. Não, mas Deus quer que você vá para a Etiópia, está amarrado em nome de Jesus, a Etiópia não. Eu quero ser profeta, eu quero ser vaso de honra na casa do Senhor, mas eu quero lá nos States. No máximo em Portugal, Espanha, talvez na França. Vamos para a Alemanha? Não, Alemanha não. Muito frio, não quero. Eu quero em Espanha. Não, pode ser na Grécia também, vamos ali. Ezequiel foi levado como escravo, ele não teve opção. A Bíblia diz que o templo foi destruído, que o exército de Nabucodonosor arrancou tudo que havia sido posto no templo, as espivetadeiras, as paredes de cipreste, as cortinas de veludo, as bacias de ouro batido, tudo que tinha naquele templo, ele levou. E as pedras que ficaram, eles derrubaram e queimaram com fogo. Você sabe por que eles queimavam as pedras com fogo, irmão? Para o cal não colar mais. Porque isso tudo era grudado com cal, que já tinha no templo, mas não tinha cimento. Eu já usava cal com uma gordura que eles arrumavam lá e faziam uma mistura e assentavam as pedras com argamassa. Mas quando você queimava as pedras, ela ficava lisa. E aí ela tinha algumas, tinha muita dificuldade, tá? Preta, suja, né? Era difícil. Então eles derrubavam e tocavam fogo na madeira que tinha em cima para queimar aquilo, para que não fosse reconstruído.
E a Bíblia diz que tudo que eles puderam e conseguiram, eles levaram para a Babilônia. E eles levaram junto os sonhos de Ezequiel. Ou você acha que Ezequiel, dos 8 até os 25 anos, não ia no templo todo dia? E ele olhava então para aquele altar de sacrifício e dizia: ah, rapaz, um dia eu vou estar aqui. Ah, mas um dia eu vou queimar incenso nesse altar. Você acha que ele não fez isso, irmão? Um dia eu vou servir aqueles pãezinhos da preposição quentinhos, eu vou trazer, vou pôr no altar para o Senhor. O sonho dele era ser sacerdote, ele viveu para ser sacerdote, ele estudou para ser sacerdote, ele santificou a sua vida para ser sacerdote. Dos 8 aos 25 anos não teve relação sexual com ninguém, porque era uma regra. Era casto, limpo, puro, santificado, prontificado para Deus. E aí veio um camarada, que você pode dizer assim, usado pelo diabo, não é assim que os crentes falam? Usado pelo diabo, mas a Bíblia diz que Nabucodonosor era conhecido como a espada de Deus. A espada de Deus. Nabucodonosor era conhecido como a espada de Deus. E Deus deu a ele a missão de levar o povo de Israel para o cativeiro. Eles foram tirados do Egito, foram levados para uma terra que manava leite e mel. A Bíblia diz que eles receberam a promessa, mesmo que eles tenham ficado mais 37 anos e meio no deserto, caminhando em função da sua não obediência. Pagaram o preço, a segunda geração voltou, entrou, dominou, permaneceu. Mas depois eles foram obrigados a se tornarem escravos de novo. Dessa vez não foi 400 anos no Egito, foi só 70. Quase 72, na verdade. Nem todos foram embora, alguns ficaram na Babilônia. Mas os que voltaram começaram de novo, uma nova história. Uma nova história. Alguns profetas menores, Joel, ele disse que a glória da segunda casa seria maior do que a primeira, e de fato foi. Eles melhoraram muitas coisas, reconstruíram os portões, levantaram os muros. Mas a maioria dos que foram para o cativeiro morreram lá, porque 70 anos era muito tempo. E quem foi para lá com mais de 10 anos não saiu. Morreu lá. E com eles os seus sonhos. E com eles o seu planejamento, e com eles tudo aquilo que eles pensaram, imaginaram. A Bíblia diz que o homem faz planos. Não é assim que a Bíblia diz? O homem, ele faz planos no seu coração. Mas o que vai prevalecer é a vontade de Deus. Quantos de nós não fizemos planos para a nossa vida? Sonhando ser isso ou aquilo? Não é? Ah, eu vou ser advogado, eu vou ser médico. Quando a gente era criança, falava cada barbaridade, né? Não é? Você juiz, meu Deus. Você promotor de justiça, a gente falava umas coisas. Mas à medida em que o tempo foi... Você falava o que, Dani, que você assim? Eu, veterinária. Veterinária, virou churrasqueira. Olha aí, irmão. Eu nunca soube o que eu seria, né? Virei pastor. Então, quem diria, irmão, que eu ia ser pastor? Meu Deus, nunca pensei isso na minha vida. Nunca. Nem nos meus maiores sonhos. Que eu ia trabalhar na internet, ser um youtuber. Quem diria isso, irmão? Ah, quando você acha que eu pensei nisso? Quando eu planejava a minha vida, nem telefone eu tinha, irmão. Internet existia. Como eu poderia imaginar que faria o que faço, seria quem sou? Jamais. Jamais imaginei isso. Mas eu tinha muitos planos. Mas todos eles se frustraram. Não deu certo. Porque eu sonhava os meus sonhos. Eu não sonhava os sonhos de Deus. A minha vida só começou a dar certo quando eu conheci Jesus. E quando eu conheci Jesus, eu recebi dele algo.
No primeiro dia que eu fui na igreja, eu recebi uma palavra profética. A irmã que falou para mim de Jesus, Deus usou o profeta de cima do púlpito para falar comigo. Ela disse para mim: as pessoas que sentam do teu lado e não têm noção de quem você é. Você é um sacerdote de Deus, Deus te chamou para ser profeta. Primeiro dia que eu fui na igreja. Sorte que eu não tinha nada na mão, senão eu tinha jogado nela. Parecia que ela estava me xingando. Olha para quem está do teu lado, bem nos olhinhos dela, e diga, mas tem que falar com fé. Com fé. Deus tem um plano especial na sua vida. Fale para ele. Deus tem um plano na sua vida, vaso. Você é um vaso de honra na casa do Senhor. Você é uma vasa de honra na casa do Senhor. Deus quer usar a sua vida. Quando Nabucodonosor entrou no templo, levou todos os vasos, sabe qual ele preferiu? Os de ouro, de prata, de bronze. Sabe qual ficou no templo quebrado? Os de barro. Ninguém quer, irmão. Vai se acostumando aí. Ninguém vai te dar valor, ninguém vai roubar você, irmão. Não tenha medo, não. Ainda mais que você é feio assim, ninguém vai. Não, eu também não. Só os bonitos que eles roubam, irmão. Nós somos feios, ninguém quer. Quem quer é Jesus. Jesus quer os feios. Jesus quer os feios. Para deixar bonito. Bonito também não, né? Não vamos exagerar. É arrumadinho, né, irmão? Vamos exagerar, né? Arrumadinho. E bonito também é difícil, porque Jesus não é mágico, né? Tem uns que é só na mágica. Não dá, né? Ainda bem que nós vamos morrer e nascer de volta, né? Ganhar um novo corpo, a Bíblia diz, revestido com a glória de Deus. Amém? Amém. Só quem é bonito não acha isso bom. Quem é feio acha. Eu acho. Quem é gordo vai ter a oportunidade de ser magro. Quem é feio vai ter a oportunidade de ser bonito. Quem é baixinho vai ter a oportunidade de ser alto. Quem é muito alto vai ter a oportunidade de ser mediano. Quem é mulher vai ter a oportunidade de ser homem. Tem alguma menina aí que tem vontade de ser homem? Você tem que ir para o céu, que Deus você vai conseguir. Porque a Bíblia diz que no céu seremos como os anjos. E todos seremos irmãos. E anjo só tem no masculino. Não existe no céu anja. Cuidado, irmão. Se aparecer uma anja, corra. É o diabo. Corra. Não tem no céu anja, não tem. Vaza, irmão. Vaza. Vou contar uma piada. Duas velhinhas crentes foram fazer uma visita num sítio. Chegaram numa porteira, estava fechada, a casa era lá em cima. Aí olharam lá dentro, tinha dois cachorros, Rottweiler, grandão, latindo. Uou, 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 lá assim. Ele falou: irmã, será que os cachorros estão presos? Ah, tá. Certamente estão amarrados, né? Com certeza. Ela disse: ah, tá bom, então vamos entrar. Entraram e foram andando, caminhando, era longe. Quando chegaram lá em cima, os cachorros chegaram e subiram na cerca. E ela olhou e disse: tá amarrado. Ela disse: não tá, corre. Você não tem fé, irmão? Vou mandar o bicho parar? Se não tem, corre. For anjo, irmão, vaza, que é o diabo. Vaza, não fica. A Bíblia diz que a ação profética, e a Bíblia diz que o Senhor dará ordem aos seus, a nosso respeito. A Bíblia diz que o Senhor então chama um anjo, porque Isaías era um homem de impuros, porque ele vivia no meio de um povo impuro. Então, você não precisa ser santo para ser chamado para Jesus. Esse negócio aí que primeiro você tem que batizar, primeiro você tem que ser dizimista,
depois você tem que fazer curso de teologia, depois você tem que fazer curso de angiologia, depois você vai fazer um curso de demonologia, depois faz um curso de pintura, né? E você vai fazendo curso nas igrejas, que eles gostam de vender essas coisas, né, para todo mundo. E você vai fazendo aí, quem sabe, lá na frente, se os caras gostarem de você, você faz um para ser profeta. Já tem até escola de profeta aí, vocês sabem disso, né? Tem umas até que, se você pagar bem, sai uma carteirinha de pastor no final do curso. E é online, né? Claro. Eu uma vez lá em Guaratuba encontrei uns irmãos, estava caminhando na praia, eles me conheceram, olha, mas são de lá. Ô, pastor, pai do Senhor, a gente é ali da igreja quadrangular. Desculpe, não ia falar. Né? Ali, tal coisa, eu sou pastor. Falei, ó, irmão, que bom, glória a Deus e tal, né? Ficamos ali conversando. Daí ela falou assim, ele fica falando para todo mundo que é pastor, mas ele não é pastor. Só sim, não é? Só sim. É que eu fiz um curso de teologia, pastor, na faculdade. Se eu lembrasse o nome, eu prometo que eu ia falar para vocês. Eu não vou falar porque eu não lembro o nome, porque isso merece ser falado mesmo, o nome desses canalhas, né? Eu fiz um curso numa faculdade de teologia, 2 anos, pastor, paguei certinho. Aí quando eu me formei teólogo, eles me deram um diploma de pastor. E agora eu sou pastor, está aqui minha carteirinha. Eu falei, mas você congrega já na igreja? Não, eu não sou nem batizado ainda. Esses dias alguém falou para mim, ô pastor, esse negócio de unção aí, como é que é esse negócio de ter unção? Eu falei, irmão, unção é muito simples. Como é que é? Uns são, outros não. É simples isso aí. Entendeu, irmão? Uns são, outros não são. Não tem esse negócio. Né? Você viu que eu estou engraçadão hoje, é que eu estou feliz. Hoje eu fui ver uma benção, eu estou radiante, mas ainda não vou contar. Eu já falei para vocês que ainda não vou contar, mas é para frente. Então, tem muita gente por aí achando que é, mas a Bíblia diz que não é. O apóstolo Paulo, ele tem uma passagem muito legal, e ele diz que o Senhor vai levantar aqueles que não são para confundir aqueles que pensam que são. Aí tem muita gente aí pensando que é profeta, não tem? Eu me lembro quando a gente ainda era católico, né? A gente ainda era católico, daí eu e a Shirley, né? Mas a gente era católico de verdade, nós ia na missa 3 vezes por semana. Segunda na novena, quarta na missa e domingo na missa. Nós sempre ia quinta-feira fazer curso de Bíblia, né, na igreja católica, foi onde eu me converti, ao protestantismo, lá, estudando a Bíblia, né? E daí a gente foi numa igreja carismática, irmão, para fazer um curso para falar em língua estranha. Eu não sei por que eu tenho que contar essas coisas para vocês, né? Eu devia calar a boca, né? Mas depois eu vou ficar escutando, mas tá bom. Mas tinha um departamento lá na igreja carismática e tal, que não é que eu estou em São José, eu esqueci, que eu achei que eu estava onde eu estava. Ali perto do Aura, ali por ali, mas para baixo tem uma igreja grande ali. Daí, ia lá, participava da missa carismática e tal, que era um irmãozinho lá que fazia, muito disposto, né? Eu não estou falando mal, estou falando bem, porque é um esforço deles, né? Para pregar o evangelho. Então, infelizmente ainda vivem na ignorância, mas eles vão aprender em nome de Jesus. E o irmãozinho ali ensinava todo mundo e corria e tal, e daí a gente começou a frequentar, ia lá naquelas missas carismáticas e tal, toda semana. De repente alguém falou, cara, vocês não querem fazer um curso que a gente está disponibilizando aí na igreja? Eu falei, nossa, que legal, tem que pagar? Não, é de graça. Graça é o melhor que tem. O que é que você aprende lá? Falar língua estranha. Nossa, deve ser legal. Como é que é? Ah, vamos ali. Daí a gente foi. Ai. Aí tinha um cara lá falando que falava assim, presta atenção, ser batizado com o Espírito Santo é assim, empurra a cabeça para trás. E aí solta a língua, mas destrava, faz assim para destravar. Aí tinha exercício. Agora começa, lá. Quando você não conseguir controlar mais tua língua, Jesus te batizou. Eu só olhava para o lado, os caras estavam assim, lá. Fiquei olhando. Não curti muito esse negócio, eu falei para a Shirley. Não
não curti muito isso aí, Shirley. Vamos embora, que isso aí não é muito legal. Não gostei. Vamos embora. Os dons lhes serão dados por Deus. Ele pode usar os homens. A Bíblia diz na carta que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, 4,14, 2,12, diz assim: Timóteo, eu te exorto que reavives em ti os melhores dons que eu te dei, por imposição da minha mão, profecia da minha boca. Então, os presbíteros da igreja, eles têm essa capacidade, desde que tenham o dom de transferência de dons. Pastor, isso tem na Bíblia, claro. Moisés, quando ele está para morrer, a Bíblia diz que Josué vem diante dele, Moisés põe as suas mãos sobre a sua cabeça e passa para ele o seu ministério. Está na Bíblia. Ele deu todo o nome, é só você olhar. Passa para ele a unção, irmão. Aí nós estamos falando de Moisés e Josué, né? Isso aí, você tem que cuidar que você for determinadas pessoas aí, né? Você pode pegar sarampo, lepra. Não pode pegar. Porque a Bíblia diz que o cara não pode dar para você aquilo que ele não tem. Está em Atos capítulo 3, Pedro disse, ó, o que eu tenho, eu te... Não é isso que ele falou para o Alejandro? Eu não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu vou te dar. Em nome de Jesus, levanta e anda. Então, é leproso. Eu sei que é pesado o que eu estou falando, mas é verdade. Ele para. E se você tiver um pastor na tua igreja que tem catapora, você vai ser um crente cataporento. Se ele tem sarampo, você vai ser sarampento. Se ele tem lepra, você vai ser leproso. Amém? Você conhece o fruto, você conhece a árvore pelo seu... Quando a gente estava falando com a pastora Carla, a gente veio junto hoje no carro, de um pastor bem famoso que está hoje, né? Quando a gente começou, ele era top das galáxias, o cara era fera. E ele chegava na igreja e dizia assim, irmãos, Deus está me revelando que tem 50 pessoas aqui, igreja muito grande, que estão com dor de cabeça, fica de pé. Aí ficava em pé 80. Ele orava, todo mundo era curado, mas não era 50. Depois ele dizia, irmãos, Deus está me revelando que tem 15 pessoas aqui que estão com problema no seu casamento, fique de pé. Isso é um modus operandi de uma determinada igreja. Um dia que você for lá, escutar o cara falando, você vai saber de quem eu estou dizendo. Eu espero que você não vá, pra você não ser enganado. Mas se você for, né? Então, quando você vê um obreiro dele pregando numa outra igreja, ele prega 5 minutos a palavra de Deus, ele começa, irmãos, agora nós vamos entrar na parte da revelação. A gente mais velho e safo chama isso de revelation. Né? Revelation. Aí ele começa, ó, tem 10 aqui, daí levanta 3, aí fala, não, mas Deus falou que é 10, cadê você? É você aí, irmã, porque você não levantou? Até levantar os 10. Daí na hora de ir embora, na hora da oferta, ele fala assim, ó, Deus revelou para mim quando eu estava orando, aí, tem 100 aqui, que vai dar R$100 de oferta, cadê vocês? Fica de pé. Mas é 100, não é 90, não é 110, é 100, fica de pé. Então, todos os obreiros dele fazem a mesma, porque o pastor tem sarampo, eles são... A árvore é ruim, o fruto é? Amém? Todo mundo entendeu isso? Eu estou exemplificando porque eu quero que você aprenda. Eu não vou falar o nome, né, da igreja, nem do pastor Alexandre da Rosa. Não vou falar isso, né, porque eu não tenho... Visão missionária. Vai lá que você vai ver o que eu estou te falando. Se quiser, pastor Ademar, ali no Boqueirão, também tem uma igreja bem grandona ali. É igual. Eles vieram de lá, né? É igual. É a mesma porcaria, quer dizer, a mesma coisa. Então... essa revelação por atacado, né, que a gente chama, revelação por atacado, seria muito fácil, talvez a gente esteja aqui, não sei, 200 pessoas aqui, e eu falasse aqui, ó, Deus falou para mim que tem 3 pessoas aqui que está doente, irmão, deve ter 15, Deus falou para mim que tem 5 pessoas aqui que está desempregado, certamente vai ter, Deus falou para mim aqui que tem 2 pessoas que gostam de fazer churrasco, já está aqui já. Então isso não é revelação, irmão, isso é chute.
Revelação é diferente. Revelação, o cara aponta para tu, conta a tua vida. Eu sempre gostei de fazer isso. Sempre gostei de fazer isso quando Deus me dava uma mensagem. Agora faz tempo que Ele não me dá, porque eu só falo quando Ele dá. Quando Ele não dá, eu não vou me atravessar, né? E eu gosto de apontar a pessoa. Você aí, ó, fica de pé aí. Ó, Deus está me falando isso aqui, ó. Se for mentira que eu estou falando, pode derrubar o profeta. Fala que é mentira. Quem me conhece de tempo sabe que eu faço isso. Porque eu tenho confiança que o Espírito Santo está me falando. Por isso eu falo. Se o Espírito Santo não me falar, eu não falo nada. Tem muita gente que vem no nosso culto online, por exemplo, né? A gente tem uma média bem grande, a média de 10 mil pessoas aqui está conosco na internet. E algumas pessoas vêm porque eles querem ouvir uma revelação. Ah, o pastor Sandro é profeta, eu vou assistir o culto hoje e ver se vai sair alguma palavra para o Brasil, por exemplo. Mas eu só falo quando Deus me mostra. Se Ele não mostrar, eu não falo. E às vezes Ele mostra, eu não falo também. Domingo, quando eu estava orando, Deus me deu uma visão, mas eu não falei. Ele não mandou falar. Aí eu vi algo que vai acontecer. Mas você não pode vir na igreja para ouvir algo que vai acontecer. Quando você quiser saber isso, vai no cartomante, é mais fácil, você não precisa ficar 2 horas aqui. Né? Pegar trânsito, vir longe, passar, não precisa, vai na cartomante lá, ela adivinha para você. Vai no José das Couve, né? Agora tem uns caras fazendo vídeo nas cartas, né? Não sei se vocês já viram, meu. E daí você vê que ele assiste o desdobramento por causa das palavras que ele fala, né? Porque tem algumas coisas que são jargões meus. Ninguém falava antes de mim. Eu sou muito característico nas coisas que eu falo. Né? As minhas veias características são muito fortes. E quando vocês, por exemplo, esses dias eu escutei um cara falando sobre uma determinada maneira de morrer, eu fiquei com caganeira até. Daí eu vi o cara falando, porque fui eu que disse aquilo. Eu não vou nem repetir, que eu não sou louco. Ele veio e falou assim, ó, tem uma entrevista no jornal, né? Uma entrevista no jornal. Disse assim, disseram que iam me matar. Né? Quem é que há 2 anos atrás teve uma revelação profética? Que um lugar ia implodir. Que tinha um barril de pólvora embaixo, que aquilo ia explodir do pavio, que acendia o pavio, apagava o pavio, né? De repente explodia, e aí aquela terra arrasada, e ficava lá 4 pessoas penduradas numa forca. Quem falou? Eu tenho dor de barriga agora que eu escutei um homem falando. Eu falei, Jesus, agora eu vou preso. Eu fui o único que falou isso, ninguém falou. É uma visão que Deus me deu, uma revelação profética. Só que é figurado, não é literal. É uma figura de linguagem. Eu ainda falei isso no dia que Deus deu uma visão na igreja. Falei, Deus me deu uma visão aqui, eu vi isso. Se eu falasse isso hoje, eu já estava preso faz horas. Aí eu falei isso há quase 3 anos atrás. Ser profeta é colocar o teu pescoço, irmão, o seu pescoço, para ser cortado como João Batista. A gente olha para João Batista, que viveu 30 anos sem namorar, sem dar beijo na boca, sem andar de mão dada com ninguém. Porque ninguém vê isso, né? Você só fala, eu quero o ministério de João Batista. Quer mesmo? Morando no deserto, comendo gafanhoto e mel, usando uma roupa de pele de bicho. Imagina o cheiro, irmão. Sozinho, porque quando seus pais lhe tiveram como filho já eram velhinhos, morreram logo, cresceu sozinho, viveu sozinho, andou 30 anos no deserto, até Jesus chegar. E quando o seu ministério aconteceu, durou 6 meses, porque 6 meses depois que ele começou a batizar as pessoas, o Herodes mandou cortar a sua cabeça. Isso é ministério profético.
Aí eu fico olhando os caras e, ai, pastor, ora por mim, que Jesus tem um manto comigo lá nos Estados Unidos. Não, irmão, vai se converter, cara. Aceitar Jesus de novo aí, ver se você... Pelo amor de Jesus, irmão. Eu falei, cara, eu quero ir para a Suíça, então, se é assim, vou viver chocolate. Como assim, irmão? Você quer ser profeta, mas... Não, irmão. Ah, pastor, assim, eu tenho uma empresa, meu trabalho, eu ganho mais ou menos 5, 6 meses por mês, eu recebi um chamado profético, e aí se Deus quiser, olha a conversa, irmão, eu já escutei isso tantas vezes, se Deus quiser que eu vá trabalhar para Ele, servir Ele, ser profeta, Ele vai me pagar no mínimo 5, 6 mil, porque Ele sabe que eu preciso disso para viver. Sabe de nada, inocente. Hã, irmão? Sabe de nada, inocente. Hã? Sabe de nada. Não quer o ministério de Elias? Vai morar na beirada do rio, né? Esperar o corvinho, levar o pãozinho, a carninha crua para você comer todo dia. Um pãozinho, uma carninha, bebe água do rio. Ou você acha que ele viveu no palácio? É isso que você acha? Quando começa o livro de Reis, onde ele está, a Bíblia diz que ele era tesbita, agricultor, homem que mexe com a terra, ou boiadeiro, alguma coisa nesse sentido. Suas mãos sujas, suas unhas sujas. Deus chamou ele para ser profeta, irmão. Levantou ele velho. E eu acho sensacional o ministério de Elias, porque ele, quando chega na frente do rei Acabe, ele diz assim: ó, o Deus cuja face está diante da minha face. Isso aí tem que ter muito culhão, irmão, para falar um negócio desse. O cara tem que ser saco roxo mesmo para falar um troço desse aí. Quando você sabe o que você está falando, é claro, né? Desculpa eu usar essa expressão um pouco mais chula, mas eu preciso fazer isso porque eu quero que você entenda. Porque eu vou usar uma terminologia militar, se você me permitir, eu vou falar cagalhão. Cagalhão é um soldado bizonho. Cagalhão é o cara que atira no pé, que cutuca o soldado da frente com a baioneta e leva ele para o hospital. É o cara que vai lançar a granada e derruba no pé e quase mata todo mundo. É um soldado cagalhão. Não tem outra. É o cara que só faz merda. Cagalhão. Está cheio de profeta cagalhão. Crente cagalhão. Só faz merda, só fala bobagem, só diz besteira, levando milhares de pessoas para o inferno, porque diz assim diz o Senhor, quando Deus não disse nada. O Senhor mandou todo mundo ir, mas Deus não falou, irmão. Ah, Deus falou para mim, que o bispo, sabe aqui, cadê a bispa? Não tá? A bispa, sobe aqui, tira o sapato aqui, ó. Quem vem aqui dá um beijo no pé da bispa, deixa 100 aqui, daí você pode dar um beijo, Deus vai transformar a tua vida financeira. Cagalhão, mentiroso, vagabundo. E estão denegrindo o nome de Deus, o nome da igreja santa de Deus. A igreja de Deus é santa. A Bíblia diz que ela é embranquecida, ela é lavada, ela é remida no sangue de Jesus Cristo de Nazaré, e os caras defecam nela, por causa do maldito dinheiro. Essa é a igreja de hoje. Sobe no púlpito de qualquer jeito, tem uma vida de qualquer maneira. Querem ser profetas, mas vivem na prostituição, no adultério, já estão na terceira, quarta, quinta esposa. Não se contentam com aquilo que têm. A Bíblia diz, escute isso, que tudo que temos com contentamento é bom. A gente tem que aprender a se contentar com aquilo que tem e parar de ficar querendo o que é dos outros. Se contenta com aquilo que Jesus te deu. Ah, mas a Bíblia diz que Jesus vai me dar o melhor da terra, o melhor que você merece. Se o melhor para você é sardinha, come sardinha, não reclama. Quando eu olho para o texto bíblico, eu vejo Isaías sendo tocado pelo anjo de Deus, o anjo que assiste diante de Deus, irmão. Não era qualquer anjo, um serafim não é qualquer anjo, é um anjo que tem 6 asas, a Bíblia diz.
com 2 asas ele voa, com 2 asas ele tampa o seu rosto para não ficar olhando para Deus. Não é qualquer anjo. É um anjo que está cheio de santidade, porque ele está na presença de Deus. A Bíblia diz que ele sai da presença de Deus, ele vai na lareira de Deus, e ele pega ali uma brasa viva, e ele vem até Isaías e toca nos seus lábios. E a Bíblia diz que a sua iniquidade lhe foi retirada pelo fogo. Não foi um pedacinho de gelo, não foi um cursinho de internet, não foi 2 aninhos de teologia que fez Isaías virar um profeta. Foi o toque do anjo de Deus com uma brasa viva do céu, que simboliza fogo, poder, purificação. A Bíblia diz que pelo fogo o ouro é purificado, a prata é purificada, mas tem que passar pelo fogo. O fogo de Deus. O profeta é forjado no fogo. O profeta forjado na beirada do rio, sendo tratado 3 anos e meio, com pedacinhos de pão e pedacinhos de carne, e tomando a aguinha do rio, e adorando a Deus, sem estrelismo, sem estar aparecendo em lugar nenhum, sem estar sendo visto por ninguém, escondido por Deus. Só aparece quando Deus manda. A Bíblia diz que quando chegou o momento, Deus falou com o profeta, 3 anos e meio depois. Disse, agora vai. Agora vai, porque eu vou te levar para o palácio real, e você vai comer manjares do rei. É isso que a Bíblia diz? Não. Ele disse, porque eu tenho uma viúva, e ela vai te dar de comer. Sabe quem é viúva, irmão? É a igreja. A viúva representa a igreja. A Bíblia diz que Elias vai até lá. Em Serepta, é uma cidade pequenininha, que ficava no norte de Israel. Um lugar que não tinha homens. Você sabia disso? Não tinha homens. Porque eles eram constantemente invadidos por guerrilheiros de uma cidade chamada Nínive. E eles invadiam essa cidade que era próxima à sua fronteira e roubavam tudo que o povo tinha e matavam todos os homens que tentavam defender a cidade, os ninivitas. E era por isso que Jonas não queria ir lá. Você não conhece a história? Vou te contar. Os historiadores dizem que o filho da viúva que morreu e Elias ressuscitou é o Jonas. Isso é história, não está escrito na Bíblia. Quando a gente estuda um pouquinho, a gente aprende. Elias vai na casa dela. A Bíblia diz que ela está do lado de fora do seu quintal e apanha 2 ou 3 cavacos de madeira e vai vindo arqueada, porque ela era bem velhinha, vindo arqueada para dentro da sua casa. Quando ela vê o profeta, todo mundo sabia, Elias usava pelo de camelo. Todo mundo sabia quem era Elias. Ele era conhecido pelas suas roupas, pelas suas vestes, viam ele de longe. E ela disse, veio à minha casa, homem de Deus. Estou figurando o texto. Ele disse, traz para mim um copo de água. Você tem alguma coisa para comer aí? Ela disse, olha, Deus sabe que eu tenho só um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. E eu vou fazer 2 bolinhos. Um para mim, 3 anos e meio sem chover, irmão. Estava tudo seco, não tinha nada, acabando tudo. Escute, está descendo um manto aqui, eu vou revelar. 3 anos e meio, estava acabando a farinha, estava acabando o azeite. Mas antes de acabar, Deus mandou a chuva. Quem crê nisso? Oh, aleluia. Aleluia. E ele diz assim, então vai lá e faz primeiro um bolinho para mim. Depois tu vai comer. Mas Senhor, eu só tenho um pouquinho de farinha, eu só tenho um pouquinho de azeite, só dá para fazer um para mim e um para o meu filho. Ele disse, obedece. A Bíblia diz, crede daquilo que sai da boca dos meus profetas e tudo te irá bem.
Creia, irmão. Creia. Deus vai fazer um milagre. Não vai acabar assim, irmão. Tem tanta gente desanimado, desesperado, achando que tudo vai acabar, achando que já deu, que não tem mais jeito. Deus está falando com você. Aí estamos no tempo da seca que foi profetizada por Deus, pelo profeta de Deus. Mas tem tempo para acabar. Tem tempo para acabar. Deus vai tirar os profetas da beirada do ribeiro e vai fazer eles encarar o Acabe. Quem crê nisso, levanta a mão e dá glória a Deus. Aleluia. A Bíblia diz, irmão, e eu pela fé posso ver e ouvir. Quando ela vai entrando na sua casa, começa um barulho. Começa um barulho. Ela fala, nossa, será que eu deixei uma torneira aberta? Mas lá não tinha torneira, irmão. Ela olha para cima e tem uma bica de azeite descendo dentro do vaso de azeite. E tem um anjo jogando pás de farinha. Ela começa a olhar, aquilo começa a multiplicar. E o profeta olha e disse, o azeite não cessará, e a farinha não acabará. Assim diz o Senhor. Aleluia. 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 Isso é profeta, irmão. É um profeta no tempo de crise. Os grandes profetas de Deus foram usados nos momentos mais difíceis do povo de Israel. Nunca existiu profeta de tempo fácil, profeta de corte, que acertasse um prognóstico, uma previsão, o que quer que seja. Mas os profetas de Deus eram frequentemente jogados em cisternas, poços, prisões, surras de vara, apedrejados, cuspidos e escancarados, porque faziam a vontade de Deus. E ser um profeta de Deus é ser alguém à margem da sociedade, é ser alguém que vai ser detestado por Deus. Existia um adágio em Israel, dizendo, mate o profeta e cessa a profecia. Sabe por que Acabe caçou Elias durante 3 anos e meio? Porque ele acreditava nesse adágio, que se ele matasse Elias, a profecia de Elias, que não choveria por 3 anos e meio, se acabaria. E voltaria a chover, mas Deus escondeu ele. O profeta está escondido em Deus. O profeta está escondido em Deus, irmão. Não tenha medo. Não temas, porque eu sou contigo, diz o Senhor. Agora, Isaías limpo, queimado com o fogo de Deus, teve a sua boca limpa, a iniquidade retirada, o pecado perdoado, limpo pelo fogo de Deus. E agora limpo, escute isso, na presença do Deus vivo de Israel. Ouve, verso que está acontecendo no templo. O Senhor disse, olha, eu preciso de alguém para enviar um recado. A quem enviarei? Isaías, irmão, na sua audácia, levantou a sua mão e disse, eu, Senhor. Eu creio que todo mundo parou, os anjos e todos os seres celestiais que estavam naquele lugar, e olharam para Isaías com a boca queimada ainda. E o Senhor então olhou para ele e ele disse, se o Senhor não tem ninguém a quem enviar, envia-me a mim e eu irei. Nós temos que ter a ousadia de entrar na presença de Deus, ter coragem de ser boca de Deus no meio de uma terra de impiedade, de matadores de profetas. Que esse é o tempo que vivemos, não é outro. Não ache que você vai ser profeta e você vai ficar rico, Deus vai bombar no teu ministério, Deus vai bombar teu Instagram. Não. Não. Não é isso que vai acontecer. Profeta é um ser à margem da sociedade. Ou ele é amado, ou ele é odiado. Na maioria das vezes, odiado.
pessoas próximas a você vão se afastar. As pessoas que vivem mais perto não vão querer saber de você. Porque eles vão achar que você é santo demais, que você se faz de santo, que agora você acha que você é o cara, porque Jesus usa a tua boca, você acha que você é melhor que os outros. As pessoas pensam isso mesmo sem você falar, sem você pensar. Você nem fez nada e já está levando pedrada. A vida não é fácil, irmão. A vida de profeta não é fácil. Não é fácil. Já 23, 25 anos que eu tenho de ministério. 25 anos que eu tenho de ministério, irmão. E até hoje levo porrada. Até hoje. E se você não tiver com o casco duro, você não aguenta as pedradas. Você tem que ser um crente casca de tartaruga. Mas essa grosseria só vem com o tempo. Quando você aprende a andar porque as pessoas acham, pensam e falam. Você tem que aprender. E aprender a ouvir somente a voz de Deus. E quando Deus manda, você fala. Quando Deus não manda, você cala. Quanta gente que manda mensagem para mim, diz, pastor, ora por mim. E se Deus revelar alguma coisa, o pastor me fala. Eu falo, vai no cartomante. Vai lá, irmão. Eu não sou adivinho, nem cartomante. Eu sou igual a vocês, igualzinho, não temos diferença nenhuma, só que eu sou mais pesadinho um pouco só. O resto a gente é igual. Mas eu presto atenção nas coisas que Deus fala comigo. Tenho me colocado na posição, tenho orado, buscado, santificado a minha vida. Abri mão da minha vida para servir Jesus. E hoje eu tenho prazer na obra de Deus. É alegria, irmão, quando eu olho para a minha agenda todos os dias, a gente viaja, volta para casa, dorme, levanta, toma café, faz culto, faz desdobramento, viaja de novo, volta para casa, dorme, todo dia. Não tem férias. Falei com uma pessoa ontem, faz 23 anos que eu não tiro férias. 23. As minhas férias foi eu parar sábado, domingo e segunda, só. Ainda assim, fiquei atendendo umas pessoas pelo telefone. Só. Sábado, domingo, segunda. Sábado, domingo, segunda. Só. Isso não é uma reclamação. Isso não é uma reclamação. Por isso, às vezes, você liga e fala, ai, pastor, será que eu posso passar na sua casa? Não. Não. Não pode. Ah, pastor, será que você, sábado, a irmã convidou esse dia, meu aniversário, pastor, vem. Não. Por quê? Eu falei, porque sábado é o único dia que eu estou de folga. O único. Quando eu não tenho Santa Ceia, então são só 3 por mês que eu tenho de folga. Só. Todos os outros dias da semana eu trabalho. Todos. Só tenho folga no sábado. Quando não tenho a Santa Ceia. E agora os irmãos estão me convidando para pregar nos lugares aí, Jesus mandou eu ir. Eu falei, ai, Jesus. Sabe que dia? Sábado. Eu não reclamo, irmão. Eu não reclamo. Porque um dia eu falei como Isaías, eu disse, Senhor, não tem ninguém para você mandar, manda eu que eu vou. Eu não vou reclamar, eu não vou chorar, eu não vou ficar batendo, eu vou, deixa eu, Jesus, eu vou. Deixa comigo, tudo comigo essa parada. Eu falei isso para Jesus. Eu disse, o que é que eu vá lá e meto o pé no barraco? É comigo mesmo, Jesus. Eu não tenho medo de ninguém, eu vou lá e desço o pau mesmo. Gostou que se dane, não quero saber. Você precisa de um cara grosso e reto, sou eu, dá comigo aqui. Dá esse pau para mim aqui que eu saio batendo todo mundo. E Jesus meio louco me deu, né? Jesus é meio loucão, né? Às vezes ele faz umas coisas. Falou, ô Jesus, como assim? Vai lá. Vai, Jesus, vai. Eu vou. Um dia, daqui mais um tempo, eu vou contar para vocês uma coisa que Deus mandou eu ir fazer lá em Brasília. 1 ano e 2 meses atrás. Eu vou contar para você, mas eu tenho que esperar passar o tempo, eu não posso falar ainda. Com quem Deus mandou eu ir falar e o que Deus mandou eu falar para essa pessoa. Eu fui e falei. Quer ser profeta, irmão? Eu disse, vim aqui trazer para você. Quase que eu falei. Trazer para tu aí um papo reto do céu. Deus mandou eu te entregar uma mensagem. Deus. Então fala.
Não agora. Você vai morrer de curiosidade, eu sei, mas eu não posso falar agora. Ainda não. Mais um pouquinho eu vou falar. Mais um pouquinho eu vou contar para vocês tudo o que eu disse, tudo o que eu falei. E tem testemunha, né? Claro. 3 testemunhas ainda. Não é um, é 3. Tinha mais 2 pessoas comigo e mais a pessoa que ouviu o que eu disse. E aí vocês vão ver se não aconteceu exatamente, ipsis literis, tudo que Deus mandou eu falar. Exatamente. Por isso eu confio tanto em Deus, irmão. Por isso eu confio tanto no meu Deus, Todo-Poderoso, que criou o céu e a terra. E eu sei exatamente aonde esse navio vai. Exatamente. Exatamente aonde ele vai. Porque ele vem no rumo todo esse tempo. E eu sei exatamente onde ele vai. Eu só preciso esperar. Ser profeta, abrir a boca, é trazer à existência aquilo que não existe pela sua. A Bíblia diz que quando Deus habitava, desceu sobre a terra, ele, Jesus, o seu Espírito, ele olhou para a terra numa forma vazia e disse: haja luz. E houve. Haja firmamento. E houve. Pela sua palavra, Deus trouxe à existência tudo o que existe. A palavra de Deus tem poder para trazer à existência tudo o que não existe quando você crê. Você crê nisso? Amém. Fique de pé então, eu quero orar para você. Eu preciso de água, filho. Feche os seus olhos. Feche os seus olhinhos, por favor. Inclina a sua cabeça, abra suas mãos. Senhor, eu já disse tudo que o Senhor colocou no meu coração, tudo que o Senhor trouxe, eu já entreguei, não estou levando absolutamente uma vírgula para minha casa. Eu sei, Senhor, que Tu tem um propósito nisso, e que o Teu Espírito, que é santo, está aqui nesse lugar, nessa noite, porque eu posso sentir a Sua presença e ver a Sua movimentação no meio da congregação. Pai, em nome de Jesus, eu creio que o Senhor nesta noite se proverá no meio da congregação de profetas. Eu creio que o Senhor se proverá nessa noite no meio do Teu povo, de homens e mulheres de fé e coragem, para profetizar aquilo que o Senhor deseja no meio do Teu povo e fora dele. Senhor, em nome de Jesus, eu Te peço que o Senhor possa nessa noite derramar sobre a congregação uma unção, um azeite do Teu Espírito que é santo, com o dom da profecia, o dom da revelação, o dom da palavra profética, da palavra de sabedoria e da palavra de revelação. Em nome de Jesus, que aqueles que creem e estão dispondo o seu coração, dizendo: Senhor, eis-me aqui, usa a mim, e o seu coração é puro o suficiente para estar fazendo isso sem nenhum tipo de desejo ou vontade, mas apenas por obediência e subserviência ao Senhor e à sua palavra, que eles possam receber agora em nome de Jesus, pela imposição das minhas mãos e pela palavra profética da minha boca. Eu quero ministrar, Senhor, sobre a Tua igreja, o dom profético que está sobre essa congregação, e que o Senhor venha levantar no meio dela profetas cheios do Teu Espírito, cheios da Tua unção. Eu peço que o Senhor venha abrir os seus olhos para que eles vejam
Que o Senhor venha abrir os seus ouvidos para que eles ouçam. Que o Senhor venha quebrantar os seus corações para que eles compreendam a tua palavra e a tua vontade. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Unge, Senhor, as suas mãos e derrama um óleo na sua cabeça. Assim como Samuel, na casa de Jessé, derramou aquele azeite sobre a cabeça de Davi, que era um escolhido teu. Eu peço que nessa noite o Senhor separe para si aqueles que têm se colocado na tua presença, com o seu coração aberto para esse ministério. Em nome de Jesus, amém e amém. Só quem crê nisso, dá uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Tome o seu assento, sente-se por favor. Jesus é bom, o diabo não presta e faz tempo. A gente vai recolher as ofertas que vocês trouxeram, se vocês trouxeram, né? Seu dízimo, levante a sua mãozinha assim, ó, bem alto, que os irmãos vão entregar um envelopinho para você, pôr a sua oferta, o seu dízimo aí. Caso você queira, o Pix da igreja está aqui, é o CNPJ da igreja. Você que está em casa também, se quiser enviar a sua oferta, seu dízimo, fique aí à vontade. Glória a Deus. Calor, né? Nossa. Estou com muita fome. Estou com sensação de azia já no meu estômago. Tua mãe não passou mensagem, nada? Tua mãe? Fez janta, alguma coisa? Não, né? Dá uma olhadinha aí, na dúvida. Na dúvida, dá uma olhada. Glória a Deus. Posso orar? Feche os olhinhos que eu vou orar. Papai do céu, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor abençoe todos os ofertantes e dizimistas da tua igreja. Eu peço que o Senhor venha multiplicar a sementeira daqueles que têm semeado na tua igreja. Em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se levantar, você que trouxe a sua oferta, seu dízimo, e vem trazer aqui, por favor. Água gelada lá atrás, né? Naquele tambor, não é gelado. Eu peguei, tava lá, mas dá pra tomar. Tá. Você quer uma geladinha, sabe que eu peço pra Lu ali na geladeira dela? Não, Acabei de você pegar não tem. aquela ali pra você. Que você colocou ali? Tava quente já. Você coloca na frente do negócio, ele fica soprando o ar quente ali, aquele troço, e dele esquenta, vira chá. Amém? Todo mundo abençoado? Fique em pé então. Vamos orar, agradecer a Deus. Para a gente ir embora. Feche os seus olhinhos. Glória. Obrigado. Uau, essa está gelada. Feche os seus olhinhos. Nós vamos orar. Papai do céu, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pela vida da minha igreja, por todos os irmãos que estão conosco no culto. O Senhor possa abençoar suas casas,
os seus casamentos, as suas famílias, os seus filhos, as noras, os genros, os netos e as netas, os sobrinhos, os irmãos, papai, a mamãe, o vovô, a vovó, todos sejam abençoados em nome de Jesus. Os cachorrinhos, os gatinhos e todos os animaizinhos que estão na sua casa sejam abençoados em nome de Jesus. Eu peço, Deus, que a tua mão poderosa, Senhor, possa estar sobre as nossas vidas e o Senhor possa nos alcançar, Senhor, numa semana abençoada. O Senhor possa nos proteger, nos guardar. O Senhor possa nos livrar, meu Deus, de todo mal. Livra-nos, Senhor, da peste perniciosa, do laço do passarinheiro. Eu quero repreender, Deus, todo espírito de enfermidade. Todo levante, meu Deus, do inimigo contra as nossas vidas seja repreendida, quebrada, na autoridade e no poder do nome de Jesus. Eu te peço, Deus, que a tua mão poderosa, Senhor, esteja sobre as nossas vidas. E que o Senhor nos abençoe, Pai, em nome de Jesus. Ajuda-nos, Senhor, para que nós possamos te buscar da maneira adequada, correta, para que nós possamos orar da maneira como convém, para que nós possamos crer, Senhor, da maneira correta, que sejamos cheios de fé, de esperança, que possamos conhecer o teu amor, sentir o teu cheiro, receber o teu abraço, nos sentirmos amados, recebidos, consolados, exortados e fortalecidos em nome de Jesus. Nos abençoa, Senhor, com a tua presença. Nos alcança, Senhor, com o teu poder, em nome de Jesus. Eu peço que a tua bênção esteja sobre cada um de nós e assim sejamos abençoados em nome de Jesus. Amém e amém. Abra sua mão assim. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as mais doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com cada um de nós, agora e sempre, todos dizem? Amém. Nos em paz em nome de Jesus. Deus abençoe todos nós. Tchau.